Boa noite. Estamos aqui mais uma vez fechando um projeto que no início do mês eu achei desafiador, porque eu ia contar com a parceria de pessoas muito ocupadas que iam desprender um pouco do seu tempo para aceitar o convite. E como não foi minha surpresa, todos aceitaram e nós estivemos aqui nesse mês de setembro falando sobre a depressão nas diversas faixas etárias e nós pudemos falar sobre a depressão e seus impactos, tratamento, modalidades, peculiaridades na infância com Lívia, depois com Josimere na adolescência, depois com Rafaela. Nós falamos também, nós tivemos a participação de doutora Gilma e falamos sobre a depressão no idoso. Nós tivemos assim uma grande contribuição. Juliana falou sobre a depressão e os impactos na família. E hoje, Tiago Guedes, que é psiquiatra, que tem feito também um grande trabalho de contribuição através nesse período de pandemia mais intensamente. Ele tem contribuído muito, alertando sobre saúde mental, falando de tratamento e tem atuado muito bem na nossa cidade. Nós temos vários pacientes em comum, uma parceria de muita confiança. Já estivemos em mesas redondas falando no Setembro Amarelo, sobre risco de suicídio. Então, Tiago é essa pessoa que eu convidei, assim como as demais, porque confio, conheço o trabalho de perto e sinto muita confiança. Por isso que nós vamos estar com ele aqui. Ele já chegou, então agradeço a vocês que estão aderindo. Muita gente chegando aí, muita gente boa. Diana, que esteve em quase todas as lives. Muita gente aqui que está chegando, que esteve conosco em todas as lives, todo o projeto, acompanha de perto, tem essa confiança. Sejam muito bem-vindos. E Tiago, obviamente, não foi convidado por acaso, né, Tiago? Para esse projeto. É verdade. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Josi. É um prazer estar com você mais um setembro, né? Que maravilha. A gente já está em outubro, mas o setembro é uma coisa... Foi emblemático para mim, né? O primeiro de setembro, acho que primeiro setembro amarelo, que eu estava trabalhando em Campina Grande, eu fui convidado. E tive o prazer e a honra de estar com você naquele dia. Foi muito bom ter te conhecido. Pois é, e de lá para cá eu conheci de perto o trabalho do Tiago e tivemos já o prazer de dividir vários casos de pacientes juntamente, né, Tiago? E como Uhum, é bom, como eu tenho dito muito aqui, como é importante que as áreas elas se comuniquem, que a gente tenha essa parceria, né? O uhum, psicólogo, ele precisa entender que para ajudar o paciente, ele precisa muitas vezes encaminhar para o psiquiatra, que vai ser aquele especialista que vai atuar nos sintomas e aliviando os sintomas. A gente até responde, a gente vê uma resposta melhor da terapia, como também tem psiquiatra, assim como você, que encaminha para o psicólogo, porque tem esse mesmo entendimento, que uhum, né, o interesse é ver o paciente bem. Eu sempre digo, uhum, sabe, Tiago, uma frase que eu gosto muito de repetir, é que quem está bem faz bem e quem está mal faz mal. Então, uhum. cuidar da saúde mental, a gente até brinca, hoje é questão de luxo, mas é questão de sobrevivência, né? E hoje nós vamos falar sobre a depressão na faixa etária adulta. E assim, a gente vai falar sobre isso e eu queria introduzir falando que na faixa etária adulta, o grande problema da depressão é porque ela interfere nas funções laborais, nas funções ocupacionais do adulto. E não é à Uhum, toa, né, Tiago, que a OMS destaca que a depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho. É uhum, considerada uma doença incapacitante. Então, na uhum, fase adulta, que todos estamos mais produtivos, muitas pessoas têm que parar por conta da depressão. Então, eu queria que você começasse, a gente começasse falando sobre isso, os impactos que geram a depressão na fase adulta. uhum.
Boa noite mais uma vez, né? Tô vendo muita gente querida aqui presente. Que bom, bacana contar com vocês A aqui assistindo a Adriana gente. chegou agora. Isso, a Janiele tá aí, a Andréa, várias pessoas que acompanham aí, muito bacana. Deixa eu te falar uma coisa. Depressão, característica da depressão, é engraçado porque as pessoas, quando pensam em depressão, a primeira palavra que vem na mente, a primeira coisa que vem na mente é tristeza, né? E a tristeza, muitas vezes, ela não precisa estar presente em um quadro depressivo, né? Então, assim, o que eu digo que costuma caracterizar a depressão, a tristeza, ela é muito frequente, realmente, ela é muito frequente. Mas o que geralmente caracteriza mais a depressão é a falta de prazer, falta de energia, falta de vontade de fazer as coisas que antes você gostava de fazer, né? Então, É. essa dificuldade de sair de uma cama, de realizar projetos, de sair para o trabalho. Então, o que muitas pessoas julgam como preguiça, por exemplo, né? E que, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? E é por isso que essas pessoas são tão julgadas. Poxa, você é tão jovem, preguiçoso desse jeito, não consegue sair da cama, não consegue sair de casa. Essa semana mesmo eu tive caso no meu consultório em que o pai disse que o tratamento do filho era criar vergonha na cara e trabalhar, né? E na verdade o que ele está apresentando era um quadro depressivo, né? E ao saber que o filho ia para o consultório do psiquiatra, o pai disse: não vou levar, porque o seu tratamento é você levantar dessa cama e procurar emprego, né? Tiago, E tem até um termo, né? Psicofobia. A isso, psicofobia. exato. Exato, exato. E assim, é algo que a gente tem lutado sempre, sabe, Josi? Porque a gente só vai conseguir mudar isso através da informação. As pessoas têm cansado um pouco dessa questão aqui, live, né? As pessoas comentam, live foi uma coisa tão início de pandemia, né? E tudo mais. Mas eu achei essa forma, esse meio de comunicação muito bom, porque a gente consegue levar informação, né? Então, o que a gente pode ajudar de informação, porque a gente só vai conseguir ajudar mesmo com a educação, né? A educação é a chave e a base de tudo. Então, se a gente tem um conhecimento sobre o que está acontecendo, sem julgamento, e eu sempre digo isso, não julgue o outro pelo seu olhar, né? Tente enxergar o outro pelo olhar do outro, que aí você vai ter uma Uhum. realidade diferente. Então, a depressão, ela realmente ela paralisa o jovem, o adulto ou qualquer outra idade, né? Então, a pessoa fica sem energia, sem prazer, sem vontade, e não é que não quer, é que não consegue ir trabalhar. E aí termina realmente se prejudicando muito. Tem pessoas que perdem ou saem, desistem de concursos públicos, de faculdades que foram difíceis de entrar, em cursos difíceis de entrar, simplesmente por ter perdido o prazer em fazer aquilo. E, na verdade, estão deprimidas, né? Então, a gente tem muita perda, né, laboral, enfim, econômica e tudo mais, envolvendo exatamente a depressão. E é um dado interessante, Tiago. A gente precisa educar para isso. E, segundo a OMS, o Brasil tem 9% de brasileiros com ansiedade e 5%. E o Brasil está no quinto lugar no ranking, né, de Uhum, pessoas com depressão. Ou seja, uhum, 9% de pessoas têm ansiedade. E nós estamos no quinto lugar em depressão. E o que que a uhum, gente observa com isso? São exatamente 11 milhões e meio de pessoas que estão em uhum, tratamento para depressão. Então, quando a uhum, gente pensa isso distribuído em várias faixas etárias, a gente está falando do que é notificado. E os que são subnotificados? E os que nem são notificados? Né? uhum, E aí até alguém comentou aqui, e a gente quer contar mesmo com essa participação de vocês, que alguém buscou terapia e alguém da família disse, né? E agora inventou essa história de terapia. Mas é uhum, exatamente isso, né? Às vezes a rede de apoio não ajuda. Por quê? Porque uhum, não se esclarece. A gente está tendo esse uhum, privilégio esse mês, né? Eu estava dizendo aqui que tive grandes parceiros, a gente falando disso. Por quê? Porque ainda há muito tabu. Né? É um dos uhum, problemas da depressão, né, Tiago? É o uhum, tabu e o preconceito de a gente uhum. subestimar aquela pessoa que está em sofrimento psíquico.
Exato, exato. É, por não ser uma dor visível, né? Então a gente ignora ou a gente acha que não existe. E é algo que eu sempre comento também, Josi, sobre a questão da falta de Deus, né? Ainda bem que ultimamente eu não tenho escutado mais isso, tá? Eu tenho até diminuído, eu acho que, que aos pouquinhos vai chegando, né? Mais informações. Mas quando diz que é falta de Deus, né? Eu sempre digo, talvez seja falta de Deus de quem não está enxergando a dor do outro. É falta de Deus, talvez, em quem está dizendo que é falta de Deus, né? Porque se você não está conseguindo fazer algo e alguém chega e às vezes você só tem, muitas vezes, a tua fé te sustentando ali. E Isso. alguém chega e diz você não tem Deus, é falta de Deus, né? É muito pesado. E aí a gente termina colocando muitas vezes esse paciente mais deprimido e em risco até de suicídio. Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado com o que a gente fala, né? Tiago, e um dos sintomas da depressão, e principalmente na fase adulta, é a culpa, Uhum. né? A culpa vem Isso. junto da anedonia, que é a ausência de Uhum. prazer, né? De Uhum. alegria. Além disso, Isso. acho importante nós irmos aqui. Você vai complementando esses Uhum. sintomas, porque alguém que está aqui nos ouvindo pode até ajudar alguém que está apresentando esses sinais. Perda Uhum. de interesse por atividades, alteração no Uhum. sono, no apetite, no Uhum. humor, pensamentos disfuncionais. A pessoa começa a Uhum. ter um sofrimento, inclusive, físico, né? A depressão, ela Uhum. afeta do físico ao cognitivo, à memória, à concentração. E o que acontece muitas vezes é que os pensamentos, eles ficam disfuncionais e vem sentimento de culpa, inutilidade, menos-valia, baixa estima. Uhum. Aí chega uma pessoa e diz, tira isso da cabeça, né? Uhum. Ou Uhum. então, isso é pouca vergonha, Uhum. isso é falta de Deus. Aí quando você bota a falta de Deus, às vezes você gera mais culpa na pessoa, né? Sim, Porque o problema sim. dela é uma diminuição de endorfina, de dopamina, Uhum. serotonina, e não necessariamente no espiritual, Uhum. né? Você gera mais Exato. crise interna naquela pessoa que já está com a crise, lutando contra aquilo. Uhum. Então, você Exato. lembrou muito bem. São frases que a gente não cansa de dizer. Se você não ajuda, não sabe o que dizer, Uhum. silencia, dá o ombro para ela simplesmente chorar, dá o ouvido para ela falar e leva a um especialista, Uhum. né? E não Uhum. fala o que não deve. Exato. Exato. E tem também aquela. Ah, mas faz exercício físico, levanta, vai fazer exercício físico que melhora. A gente sabe Reage. que o exercício físico ajuda na saúde física, ajuda na saúde mental, a gente sabe disso. Mas uma pessoa que está em depressão, sem energia, sem vontade, sem conseguir levantar, sem prazer, ela não vai estar conseguindo fazer o exercício físico também. E aí vai se culpar mais uma vez por não estar conseguindo fazer o exercício. E assim sucessivamente. Porque esse sentimento de culpa, esse pensamento, né, que fica martelando ali como se fosse tudo culpa dela, termina ficando maior. E cada coisa que ela não consegue fazer volta para ela como se ela fosse incompetente, como se ela não tivesse conseguindo fazer porque não tem habilidade suficiente ou energia suficiente para fazer, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa fala, né? É porque aí a gente valida aquilo que a pessoa já está pensando, né? Eu Uhum, realmente uhum, estou incapacitado, não sou tão bom, eu estou com depressão porque eu sou mais frágil do que os demais. E aí uhum, a gente acaba reforçando. Tiago, tem uma pergunta aqui e Isabela pergunta: o que leva uma pessoa a ter depressão? É um pós-trauma? É o quê? Então, acho que dá para a uhum, gente entrar em várias questões importantes, né? Da origem da uhum. depressão. Então, Isso. você A começa gente, falando aí. Isabela, a gente não tem muito como te dizer uma causa para a depressão, né? Ela é multifatorial. São vários fatores envolvidos, né? E existe uma questão genética, né? Hereditária, familiar, acontece, né? Problemas sociais, problemas que estão acontecendo no momento, que vão piorando,
né, o quadro da pessoa até ela chegar realmente a uma depressão. Essas alterações ambientais, sociais, genéticas, elas causam uma alteração química no cérebro, que faz com que diminua algumas substâncias lá dentro. E aí termina que, com a diminuição dessa substância, a gente começa a sentir os sintomas depressivos, né? Então não adianta dizer vai fazer alguma coisa, porque aquela pessoa não tem uma substância suficiente que permite ela fazer aquela coisa, né? Então a gente precisa colocar isso na nossa cabecinha, tá? Não é simplesmente mandar ou dizer que ela está com preguiça, mas ela não consegue, tá? E a partir do momento em que ela vai melhorando, ela vai conseguindo reagir. Ah, Tiago, então se é uma questão química, então para que terapia então? Né? Se é uma questão química. E aí eu sempre digo, a medicação ela vai ajudar na questão química, né? Mas por que essa química está alterada? Né? O que está vindo antes da química, né? Como eu falei, são vários fatores. E esses vários fatores, né, quem vai estar podendo dar dando uma abordagem, uma segurada nisso aí, é o autoconhecimento, é você saber lidar com as situações, com as frustrações, né, a sua resiliência em relação aos fatores da vida, né, e a terapia é quem vai te dar esse suporte. Mais uma vez eu vou contar a historinha aqui, tá, Josi? Do caminho de espinhos. Né? Quando a gente está com depressão, a gente está em um caminho de espinhos, a medicação é uma bota. A gente calça aquela bota e a gente vai pisando nos espinhos e não vai conseguindo mais sentir a dor. Mas a terapia é quem vai fazer ele desviar desse caminho de espinhos e fazer com que ele consiga depois tirar as botas e caminhar livremente no caminho dele. Então, assim, são questões associadas, né? Então, eu sempre falo essa historinha e as pessoas que me assistem já conhecem. Então eu sempre digo, vou falar de novo, porque vai batendo e martelando na cabeça que não é culpa sua. Você não tem culpa por estar doente. Você não precisa ter vergonha de estar doente. Tá? Eu geralmente uso também uma analogia, Tiago, que às vezes o paciente tem resistência a buscar a medicação. E já é o contrário, né? Busca só a terapia e não quer ir no médico. E aí eu sempre digo, ó, a medicação vai na raiz, vai no sintoma. E a terapia vai na raiz. Uma árvore, para estar saudável, ela começa da raiz, mas tem que refletir no fruto. Né? Então, muitas vezes o paciente ele faz resistência a uma ou a outra modalidade. E tem uma pergunta aqui que eu vou responder bem rapidinho aqui. Qualquer coisa você vai sempre completando, tá? Certo, pode ficar à vontade. Se a depressão tem cura, e eu queria lembrar que de 70% a 90% das pessoas que buscam tratamento para qualquer distúrbio mental, emocional, tem uma diminuição de sintomas, né? A gente tem um índice muito bom para a depressão, é uma média de 80% de redução de sintomas. Essa resposta aqui, você quer complementar, mas a gente sabe... A gente não fala, exato. A gente não fala em cura em psiquiatria, né? A gente não fala em cura em psiquiatria. A gente fala em remissão, tá? Porque eu não posso te garantir, quando a gente fala em cura, é como se você nunca mais fosse ter, né? Então você ficou curado de alguma coisa, você nunca mais vai ter. Ninguém pode garantir que uma pessoa que teve depressão não vai ter no futuro, daqui a uns 10, 15, 20 anos, não sei, não tenho como afirmar isso. Então a gente não pode falar em cura, tá? Mas a gente sabe que tem remissão. Se a gente faz o tratamento correto, da maneira correta, sem desistir na metade do caminho, é muito comum o paciente começar a fazer tratamento, quando está sem nenhum sintoma mais, desaparece a terapia, deixa a medicação, já estou me sentindo bem, acabou, né? E aí termina aqui 2, 3 meses depois, 6 meses depois, cai tudo de novo, né? Então, é como eu falei para vocês, é alteração química, né? E se você não resolveu o que está alterando essa química e não resolveu a própria química alterada, não vai ficar bem, tá? Então a gente tem que fazer realmente o tratamento completo. Tem começo, tem meio e tem fim na maioria das vezes. A gente só precisa realmente seguir o tratamento direitinho, né? E quando a gente consegue fazer o tratamento completo, a gente estende recaídas que muitas vezes nunca vêm, certo? Então é importante que a gente faça realmente o tratamento completo, né, Josi? Isso. E considerando que a depressão ela tem um estágio de leve a moderada até uma depressão
severa, né? Grave. E Uhum. é interessante falar também, a gente fala sempre isso, redução de sintomas. Uhum. É interessante a gente pensar que a depressão, ela pode ser por fator endógeno, interno, genético, mas ela pode ser Uhum. por um fator exógeno, um desemprego, é muito comum, Uhum. principalmente países de baixa renda, está muito comum. Uhum. Nós temos por fator uma separação conjugal, crise na família, uso de álcool ou droga na família, né? Um Uhum. luto. Então, esses fatores externos, eles servem de gatilhos para você desenvolver uma depressão quando tem predisposição. Mas algumas vezes pode ser que a pessoa tenha um episódio de depressão, né, Tiago, ao Uhum. longo da vida, uma depressão pós-parto, mas que a pessoa trate da maneira adequada e ela pode até passar anos, ou até nem chegar mais a apresentar uma depressão pós-parto, por exemplo. Mas é por um Uhum. fator externo, ela pode fazer outro momento, outro episódio, mas a Uhum. gente, a gente fala muito assim, não, quem tem uma predisposição genética ou de personalidade tem que estar muito atento à sua saúde mental, ao estilo de vida, né? Ao Uhum. modo como eu penso, ter que, às vezes, até fazer uma ressignificação dos problemas que enfrenta ao longo da vida. Por quê? Porque ela Uhum. já enfrentou uma depressão, ela sabe quanto é desagradável, então ela tem que estar em alerta. A gente também tem que educar para isso, né? Para o estilo de Uhum. vida. O modo como Uhum. a gente pensa, sente, a gente se comporta no mundo. Uhum. E aí, Tiago, tem uma pergunta aqui também interessante, que é: a depressão leva à síndrome do pânico ou o pânico leva à depressão ou não tem relação? Eu vou começar respondendo aqui e você complementa, que a gente tem uma Certo. modalidade hoje que a gente chama de depressão ansiogênica, que a Uhum. comorbidade da depressão com a ansiedade pode ser o contrário, Isabela. Pode ser que a pessoa, por lutar tanto com a depressão, pode ter sintomas ansiosos, ansiogênicos. Uhum. Ou ela tem um quadro de ansiedade, um pânico, por exemplo, que é o ápice, e ela se sente tão angustiada por ela querer, né, se libertar desse transtorno de ansiedade, que ela pode ter sinais, sintomas depressivos, que a gente Uhum. chamaria da depressão ansiogênica. Hein, Tiago? Complementa aqui. Isso. Para Isabel. É, isso. Quimicamente, tá? Os neurotransmissores, eles são parecidos e tem até em comum entre depressão e ansiedade. Então, é muito comum você ter uma depressão com sintomas ansiosos e uma ansiedade com alguns sintomas depressivos, né? Então, isso é muito comum. Então, se eu disser a você, o pânico gera depressão, depressão gera pânico, não dá para saber, tá? O que que gera o quê. Mas a gente sabe que a gente tem que diferenciar também, gente, o que é crise de pânico e o que é síndrome de pânico. São duas coisas diferentes, tá? Mas acredito que você deve estar falando da crise de pânico, certo? A Ela crise de fala da pânico, síndrome ela do fala pânico. síndrome, É. pronto. Porque o que é que acontece? A síndrome do pânico, ela é a presença de crise de pânico, fazendo com que você comece a se limitar a ir para alguns lugares com medo de ter crise. É o medo de ter medo, digamos É o assim, medo do né? medo que a O gente. medo do medo. E aí o que que acontece? Essa crise, por a pessoa começar a querer se isolar, né, em lugares mais restritos, porque tem medo de sair, porque tem medo de frequentar tal lugar, termina por deprimir. Isso pode acontecer, tá? O inverso também. Você pode estar em uma depressão, em um quadro depressivo, e começar a ter sintomas ansiosos com disparos como crise de pânico. A crise de pânico nada mais é do que uma ansiedade exacerbada em um tempo restrito, tá? Então, muita ansiedade, muito sintoma físico, taquicardia, medo, sudorese, em alguns minutos, que parecem ser milhares, parecem Tem. ser horas, né? Mas são alguns minutos e é muito intenso e muito desagradável, né? Então, as duas coisas podem acontecer, né? Um ou outro, tá bom? É isso. Tiago, só uma observação. Esse teu microfone, eu acho que está fazendo uma interferência aqui. Tá dando barulhinho? É, um barulhinho aí. Eu vou tirar então. Esse fica melhor. Vê aí se melhora. Tem uma questão que eu queria levantar aqui, que eu observei
fazendo umas leituras recentemente, que a OMS falava, né, sobre algumas tendências de fazendo uma relação da depressão com o transtorno de burnout, o quanto tem crescido. E aí eu observei nos especialistas falando sobre o ambiente de trabalho na fase adulta, como esse ambiente, quando ele é tóxico, ele gera estresse pela rotina exaustiva de trabalho, pela pressão por resultado, por desempenho. E é interessante que foi listado 10 principais carreiras que causam depressão no trabalho. Olha que interessante para quem está aqui nos ouvindo. Também, no adulto, o ambiente de trabalho ele pode ser um gatilho. Então, pessoas que trabalham com telemarketing, está dentro da lista. Consultor de vendas, que trabalham com metas. Enfermeiros, cuidadores de idosos ou de crianças, cuidadores em geral, policiais, professores, acredito que mais ainda agora, né, que estão nesse estresse de adaptação, médicos, profissionais de apoio administrativo, como secretárias, atendentes, consultores financeiros e contabilistas, garçons, artistas e escritores. Eu achei bem interessante essa lista, porque a gente está vendo assim que cada vez mais a fase adulta ela está muito marcada por pressões, por resultado, por desempenho. E especialmente, talvez mais ainda, a depressão vai, né, vai fazer um certo, vamos dizer, impacto nesse momento agora que a gente chama da quarta onda da pandemia, né, Tiago? Que também se fala muito por conta desse estresse que atingiu várias áreas profissionais do adulto, muito estresse para a gente se adaptar, muita tecnologia nova que teve que ser, de alguma forma, inserida na nossa vida, rotina que foi alterada. Então, nós estamos dando conta de toda essa pressão. Então, eu queria chamar a atenção a isso, porque nesses tempos modernos, o adulto também tem sofrido muita pressão, cobrança por resultados. Você observa isso, Tiago, aumentando nas demandas de consultório, como eu percebo, síndrome de burnout, pessoas que estão sofrendo pelo ambiente de trabalho ou por essa pressão por resultados? Tenho recebido muito, tá? E muitas vezes a queixa vem muito nessa questão do home office, né? Porque parece que com o home office a demanda aumentou, né? Teoricamente você está em casa, mas você não está em casa, você está no seu trabalho, né? Ali naquele ambiente de casa é o seu trabalho. E aí as pessoas parece que não enxergam isso e faz demanda maior. Ah, tá em casa mesmo, dá para fazer, né? E haja fazer demanda e fazer demanda. E aí termina que os funcionários vão esgotando. Porque muitas vezes passa do seu horário de trabalho, né? Mas a demanda está alta e você tem que cumprir demanda. Então, a pandemia fez muito isso, assim. Não só em relação ao trabalho, mas ao estudo também, né? Eu recebi muito adolescente no consultório falando isso, que aí cada aula o professor passava textos e mais textos, e provas e mais provas, e atividades em excesso, porque simplesmente já estava em casa, já parecia que estava tudo bem, entendeu? Mas não é férias, né? A gente está trabalhando e a demanda precisaria ser igual ou menor, até porque essa questão do estar trabalhando online, né, ele é mais cansativo, né? Eu comecei a fazer atendimentos online, sabe, Josi? Na época lá, eu passei mais de um mês fazendo atendimentos exclusivamente online. E era exaustivo ao ponto de à noite eu chegar assim, bum, sabe? Meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Porque é muito, muito mais cansativo. A gente tem que prestar atenção na tela, não enxergar o todo e o contato, né? Porque aquela questão, pelo menos para mim e para você, na nossa profissão, né? Essa questão do contato, do pessoal, nos facilita muita coisa. O virtual ele pode esconder muita coisa, né? Então termina ficando mais difícil, enfim, mais complicado.
E, sendo mais gasto energético, digamos assim. e você E sabe que aí, tem uma explicação, é que o nosso cérebro ele não foi programado para interagir com telas. Foi, uhum, foi programado para interagir com pessoas e animais. E aí uhum, nós estamos vivendo muito tempo na frente das telas, né? Então, você lembra muito bem, não é só o trabalho remoto, mas são as aulas remotas, é a falta da uhum. interação, é a falta do contato, da brincadeira, né? Do descontrair no Isso, ambiente de do escola, riso, né? que a gente Isso. precisa disso no trabalho, Uhum, né? uhum. Então, nós tivemos, e por isso até se fala nessa quarta onda, por conta da pandemia, a gente pode ter uma ativação maior de quem já tinha depressão, de quem já tinha Isso. ansiedade. Uhum. Fora Tiago, a tem questão do próprio isolamento, né? Fora a sim, questão do próprio isolamento, né? Que realmente deixou a gente um privações. pouco privando isso. E aí chegou muita gente para mim com transtorno adaptativo mesmo, né? Assim, de não estar conseguindo é, ficar naquela realidade ali, de estar dentro de casa e tendo gatilhos de ansiedade, com crises de pânico, porque estavam presos e precisavam voltar à rotina, né? E aí, quando começou a voltar à rotina, os sintomas desapareceram, né? Assim, mágica, sabe? Então é bem interessante. O transtorno adaptativo aconteceu demais também nesse período. Muito, muito. Eu geralmente digo assim que nós temos resiliência para todas essas adaptações. Mas até um cabo de aço, se botar pressão demais, peso além da conta, ele rompe, ele precisa de manutenção, né? Então, nós Uhum. somos fortes, nós somos um ser adaptativo, mas os últimos meses, foi pressão demais para nós adaptarmos em pouco tempo e a gente tem que aprender muita tecnologia e muitas metodologias que nós não conhecíamos, não usávamos nós mesmos, né, Tiago? Eu hoje Uhum. trabalho com terapia online, estou Uhum. fazendo presencial e online, porque Uhum. adentraram muitos pacientes de outros lugares, e Uhum. além dos pacientes que ainda estão com resistência, porque muita gente desenvolveu uma Sim. fragilidade de Uhum. retornar, né? E aí a Sim, gente está tendo que fazer isso. e pessoas que ainda estão em E não risco, né? pode E tudo mais, exato. Então, eu também tenho atendido online também, exatamente também. nesses mesmos motivos, sim. Tem uma pergunta aqui de Diana Alice, querida Diana, que não perdeu uma live nesse mês, nesse projeto. Ela fala: quem tem depressão pós-parto pode passar para o filho? Vai, Tiago, essa tu responde. Não, não é que a gente passa depressão pro filho. Não, isso não, tá? A gente tem que ter um cuidado, porque assim, a depressão pós-parto, gente, não é uma depressão após o parto. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso, tá? A depressão pós-parto, ela tem características, né, que são dela. É uma rejeição, muitas vezes, em É. relação ao bebê, né? Uma não aceitação daquela maternidade, é algo envolvendo aquela maternidade. Se uma pessoa está Resistir. deprimida, isso. Se uma pessoa já tem depressão e na época do parto teve um episódio depressivo, mas não teve nada em relação à questão do bebê, à questão da gestação em si, isso não é uma depressão pós-parto, tá? Pode até ter acontecido após o parto, né? Mas não é uma depressão pós-parto, é uma depressão, tá bom? Então, e não, a gente não vai estar passando a depressão para ninguém. Depressão não vai ser contagioso, tá? Eu não vou estar tocando em você e você pegou depressão. Isso não acontece, tá bom? Tem outra pergunta de Rainara que fala: e quando a depressão está relacionada com transtorno bipolar, como melhorar? Eu vou começar aqui e você complementa. Tanto Uhum. a depressão, ela pode vir no transtorno bipolar, ela pode vir como carro-chefe, como ela também, a depressão, pode vir muito discretamente, dependendo do tipo de transtorno bipolar. Só isso aqui daria outra live, né, Tiago? Uhum. Se a gente for falar dos três tipos de transtorno bipolar, aí a gente vai entrar, aí a gente vai Uhum. fugir um pouquinho. Mas respondendo a Rainara, a depressão muitas vezes está relacionada a transtornos de humor, né? Uhum.
Seja o bipolar, seja o próprio transtorno de personalidade borderline, né? Seja a questão do transtorno do impulso, pode também fazer comorbidade. A depressão, aliás, eu não sei se você concorda, mas eu vejo que a depressão ela faz comorbidade com o maior número de distúrbios emocionais mentais, né? Então, Sim, sim. respondendo aqui no transtorno bipolar, e se ela pode, como melhorar? Aí você pode falar aí, como Sim. melhorar? A depressão no transtorno bipolar, ela é uma das fases do transtorno, tá? Então, uma pessoa que tem transtorno bipolar, provavelmente ela vai ter uma fase depressiva, tá certo? Não obrigatória, mas provavelmente vai ter. A obrigatória na fase do bipolar é a euforia, tá? Que a gente chama de mania, o excesso de energia. Essa fase, para a gente diagnosticar, realmente ela é prioritária, né? A depressão, ela vai ficar assim. A gente tem um humor estável. Aqui eu Isso. vou ter euforia e aqui embaixo eu vou ter a depressão, né? Então, quem tem o transtorno bipolar, muitas vezes ele vai estar de cima, outras vezes aqui no meio, outras vezes embaixo. Faz parte do próprio transtorno, tá? E o tratamento medicamentoso ocorre tanto para a fase de mania quanto para a fase depressiva, né? E o acompanhamento psicológico em qualquer uma das fases também, né? Então, como tratar? Medicação e psicoterapia, tá certo? A E, gente vai respon- tratando das duas formas. e respondendo aqui a Rainara, o transtorno bipolar, eu escuto, eu leio também muitos psiquiatras dizer que é um dos transtornos que melhor respondem à terapia, né? No Uhum. caso, que mais se faz necessário também a terapia, Sabe especialmente por quê? cognitivo. E eu vou Uhum. te dizer por quê. O que que acontece? Quando a gente se recupera, quando a gente volta à eutimia, que é o humor estável, Isso, a tá. gente tem a consciência de tudo que aconteceu, né? E a gente, quando está no quadro de euforia, a gente tem consciência do que está acontecendo, mas a gente não tem controle sobre aquilo, tá? A gente até sabe o que está fazendo, mas a gente não tem controle, acha que está normal, acha que tudo bem. E aí, o que que acontece? Quando a gente está numa eutimia e a gente já passou por um período eufórico ou depressivo, e a gente está em terapia, a gente começa a conhecer quando a gente vai estar entrando em um quadro. Quando tá Ou até ciclando, isso. E até a perguntar às pessoas próximas de sua confiança. Você acha que eu estou meio eufórica? Você acha que eu estou meio deprimida? Né? Mas isso só vai com autoconhecimento, tá? Então, a isso, terapia ajuda muito nisso, sabe? Então, às vezes, quando uma pessoa está ciclando, né, mudando de humor, ela já começa a perceber e já procura ajuda mais rápido. E aí já faz alteração medicamentosa mais rápido. Esse autoconhecimento adquirido pela pessoa que tem transtorno bipolar é fundamental. Fazer só uma observação aqui, Josi. Eu fiz vai. uma live, ficou muito bacana sobre transtorno bipolar. Eu fiz sozinho, foi uma hora eu falando, falando, falando. Tá Oh, gravado, tá certo? E aí, qualquer coisa, quem quiser, tiver alguma dúvida sobre transtorno bipolar, tá lá, né? Deixa a dúvida também escrita, assista a live direitinho, ficou bem explicativa, dá para entender bem direitinho o que que perfeito. acontece. Porque também muita gente confunde, tá? Muita gente tem alteração de humor e acha que é bipolar. E, na verdade, pode não ser. Isso pode ser só uma labilidade de humor referente à tua personalidade, como o borderline, por exemplo. Né? Então, a gente Sim, tem que ter muito cuidado, né? Para não e, estar achando que é bipolar só porque muda de humor durante o dia, ou enfim. Tá? Então, e, cuidado com isso. e e uma coisa interessante que você falava, da importância do autoconhecimento no bipolar, eu tinha uma paciente que quando ela se autoconhecia tanto que quando ela percebia que ela estava ciclando para cima, para a euforia, ela pegava os cartões de crédito, porque vem muita compulsão por compras, né? Ou outros tipos de compulsão associadas do comportamento. E no caso dela, ela saía comprando. Quando ela estava bem, ela comprava presentes, ela comprava roupas que nunca usava. E aí, uma coisa interessante, quando ela já percebia, ela já entregava os cartões para uma irmã, para uma amiga próxima, para uma prima, sabe? Então, ela já tinha aquela percepção. Quando ela sentia que o humor estava embutido, que ela estava começando a ficar na anedonia, ela já chegava.
Josi, eu sinto que eu já não estou bem, eu já não estou me Uhum. achando tão interessante, minha Uhum. autoestima está caindo muito. Aí ela já percebia, aí eu já dizia, volta no seu médico, talvez tenha que fazer um ajuste, né? Porque tem que Uhum. estar havendo essa, esses ajustes. Uhum. Até alguém Isso. colocou aqui que no tratamento para o transtorno bipolar, alguém dizia para ela que isso é Ludum. Ludum. E é Uhum. verdade, as pessoas não entendem transtorno do humor e acham que é voluntário, mas não é, né? Assim como Uhum. outras psicopatologias não são voluntárias. Kátia, aliás, outra pessoa faz uma pergunta aqui. A terapia, quem faz? O psicólogo ou o psiquiatra? Então, Uhum. essa Os dois normalmente, né? profissionais fazem terapia, eu não faço, eu não trabalho com terapia, tá? Mas eu faço terapia com a psicóloga, tá? Mas eu Eu não faço, também. eu não faço terapia. Mas existem psiquiatras que se especializam nessa questão da psiquiatria, da Da terapia, e existem psicoterapia. os psicólogos que também, porque a psicologia é muito ampla, né, Josi, É, também. As pessoas veem psicólogo como só o terapeuta, enfim, mas a psicologia ela é muito ampla, ela tem um leque, né? é. E então, assim, tem psicólogos que também se especializam mais na questão da terapia também, tá? Agora, só explicando aqui, porque pode ter alguém que confunda. Bom, o psiquiatra pode se especializar e pode fazer terapia. O psicólogo não medica. Aí tem que ser o psiquiatra. Então, Uhum. essas áreas é mais comum que o psicólogo faça a psicoterapia e o psiquiatra Isso, trabalhe, é o mais comum, com a né? medicação, exato, Parte da exato. medicação. E eles Uhum. trabalham associados. Uhum. Tem outra pergunta sobre fobia social, que eu queria que você entrasse um pouquinho aí, a gente vai se complementando. Sobre a fobia social e a depressão, que Uhum. acho que até você já falou um pouco, né? As privações, até a própria Isso. pandemia trouxe muita privação e isso pode afetar o nosso humor, né? Uhum. Mas complementa um pouquinho mais, Tiago. Como foi realmente a pergunta? Lê para mim, porque eu não consegui. Eu não peguei, eu peguei, estava no rolo aqui subindo, Ah, eu não tá. peguei muita coisa. Certo. Tinha Era só outras. a relação entre as duas coisas, é As isso? duas, da fobia É, social com a depressão. certo. Como eu falei, a fobia social ela está dentro daquele grupo da ansiedade, tá? Ela faz É, parte daquele grupo de ansiedade. E ansiedade e depressão, elas mexem ali no mesmo neurotransmissor aqui, que é uma substância que fica na nossa cabecinha aqui, tá? Então, se eu tenho uma queda desse neurotransmissor, por algum motivo, eu posso ter qualquer problema em relação à ansiedade, ou seja, desse grupo de ansiedade, incluindo as fobias, tá? Como também da depressão, do transtorno de humor. Então, a relação é basicamente essa, né? O que desencadeia um ou outro não tem como a gente te dizer o que é que vem primeiro, é o ovo ou a galinha, né? Não tem como eu te explicar isso, vai ser caso a caso. Mas é comum pessoas com transtornos ansiosos apresentar sintomas depressivos, tá certo? E vice-versa, tá bom? Então, a gente tem que ficar esperto se a gente está com alguma crise de ansiedade, algum medo, a gente poder fazer um tratamento, poder fazer um acompanhamento, para a gente poder ir melhorando e evitando outros problemas também, tá? É até isso. preventivo. Uhum. Tem uma pergunta de Martelli que fala: acredita que esse retorno, acredito que é o retorno à flexibilidade, à Uhum. volta ao trabalho, né, remoto, saindo do remoto. Acredita que esse retorno vai causar um aumento nos distúrbios mentais? Sim, né? Está comprovado, segundo a OMS, que quem já tinha, Martelli, como a gente está falando aqui, quem já tinha predisposição, ou estava em tratamento, ou estava vivenciando um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, uma depressão ou outra psicopatologia, essas pessoas sofreram mais. A pandemia foi um gatilho para elas ativarem ou até reativarem esses transtornos. Não é isso, Uhum. Tiago? Uhum. Isso. Exatamente por conta do que a gente viveu inesperadamente. É uma mudança muito abrupta de rotina
mexe com a nossa psique. Né? Uhum. Então, é comprovado, a OMS tem vários estudos mostrando em outras pandemias e outros transtornos que aconteceram ao longo do mundo, né? Transtornos climáticos. Depois pode vir uma onda seguida, a exemplo do TEP, transtorno de estresse Uhum. pós-traumático. É Isso. muito comum de sobreviventes a qualquer tipo de alteração significativa. Então, Uhum. eu acredito que esse aumento vai acontecer e já está acontecendo. A gente sente nas demandas de consultório, né? Uhum. Pacientes. Eu não sei se é uma questão do retorno, mas eu acho que é Sim, do que aconteceu, né? também acho. Eu acho que nesse retorno é que vai aparecer realmente o que estava escondido ali, entendeu? Mas eu não sei se o causador vai ser exatamente o retorno, mas Hum. eu acredito que nesse retorno a gente vai observar mais casos, sabe? Porque as pessoas vão começar a procurar ajuda, procurar atendimento, porque tem muita gente, Josi, que não está saindo de casa ainda, né? E que não tem ainda procurado ajuda até por não estar saindo de casa, né? E não se identificar com essa questão online também, né? Uhum. Então, existe uma triste, né, expectativa, digamos assim, probabilidade, melhor dizendo, de um aumento de casos, tá? Então, a Uhum. gente tem que ficar um pouquinho mais com cuidado. Cuidado em si e cuidado com o outro, tá? É importante quando a gente percebe mudanças de comportamento, alteração de comportamento no outro, a gente ter um pouco de sensibilidade para poder entender o que é está acontecendo. Até respondendo a essa pergunta de Martelli, tem um artigo que eu estava lendo hoje, por coincidência, que fala: problemas na saúde mental são a quarta onda da pandemia. Vocês podem Uhum, pesquisar e ler esse sim, artigo aí na internet. Fala o uhum, seguinte: depressão, transtornos de ansiedade e estresse. A saúde mental em tempos de pandemia merece cuidados. Especialistas alertam para o aumento exponencial de casos, destacando o risco de uma população emocionalmente instável por meses e até anos. E aí cita: mais de 4,1 milhões de brasileiros foram infectados pela Covid, sem contar as subnotificações. E mais na frente fala o seguinte: os efeitos de uma realidade de restrições, o que você dizia, não o retorno. Em uhum, meio às drásticas mudanças, que é aquilo que a gente falava, né, das adaptações, uhum, começam a se tornar evidentes e intensificam a discussão desta quarta onda da doença, a emergência da saúde mental, uhum. como consequência da crise sanitária. E dados da OMS indicam que quase 1 bilhão de pessoas vivem com transtorno mental. Então, esses dados aqui diz com os reflexos da pandemia, os números devem piorar. Infelizmente, né, são dados que a gente vê que eram esperados. Isso, Muitas pessoas, exato. como idosos, né? A gente falou semana passada, hoje é o dia do idoso. O Uhum, idoso ainda está sem perspectiva de voltar uhum, à sua rotina habitual. uhum, Familiares ficaram distanciados e muitos ainda estão para proteger os uhum, idosos, ou pessoas uhum. que têm, né, algum tipo de doença associada que está em grupo de risco. Então você Uhum. imagina, né? Ninguém E é uma imaginava. faixa etária que já tem uma tendência, né, a ter depressão. Assim, existe os casos são altos em idosos, né, da Uhum. depressão. Então, a gente precisa estar mais com um pouco mais de cuidado com os nossos idosos, porque existem muitos casos depressivos e que muitas vezes não são tão facilmente diagnosticados, porque fica parecendo uma demência, por exemplo, né? Isso. Então a gente É. tem que ter um pouco de cuidado com a clínica do idoso também, tá? Nós, inclusive, até nós tá lá no meu YouTube, é só vocês colocarem o nome, e no meu Instagram tá um trechinho que a gente não conseguiu salvar toda, mas eu falei com a doutora Gilma Galdino, que é Uhum, neurologista, e a gente falou exatamente sobre isso, né, sobre a uhum. clínica do idoso. Isso. Tem outra pergunta de Martelli, que é: Emanuele explica um pouco sobre fobia social, a gente já falou agora há pouco. Martelli
fala o seguinte: quando você acorda de madrugada com a sensação de sufocamento, angústia e medo de voltar a dormir, que pode ser ansiedade, né, Tiago? Ansiedade. E o que provavelmente você está tendo naquele momento é o que a gente chama de crise de pânico, Isso. tá? Não é síndrome de pânico, é crise de pânico, tá? É. Que é esse excesso, esse aumento de ansiedade de uma forma muito intensa, rápida, que pode fazer a gente até acordar de um sono, né? E que nos deixa muito assustado, porque é algo muito complicado de sentir, muito pesado, muito angustiante de sentir, né? Dura alguns minutos, parece durar horas, mas dura geralmente alguns minutos, e depois passa e parece que nada aconteceu, né? O seu corpo volta ao normal, você diz o que foi isso, né? E não Uhum. consegue entender o que. Então, isso na verdade é crise de pânico, possivelmente associado ou a um quadro ansioso que não está sendo tratado, ou um quadro depressivo que não está sendo tratado, ou uma Isso. síndrome do pânico e etc, etc. Tá? Então, a crise de pânico ela também está presente em diversos tipos de transtorno, tá? Não só na síndrome do pânico. É. Agora, a gente precisa dizer para a Martelli que essa crise, ela é um sinal de alerta de como Uhum. está a minha saúde mental geral, como está meu estilo Isso. de vida, né, Tiago? É Uhum. importante. Isso. Porque já que as A pessoas questão estão do estresse puxando diário, né? O estresse isso, diário, o excesso de responsabilidade que a gente se coloca, né? Então, tudo isso é importante ser revisto. já que vocês estão interagindo muito, estão puxando muito para a ansiedade, parece que tem ansiosos nessa live, assim como boa parte da população, né? Mas já que estão puxando muito, eu acho interessante a gente até falar, eu vou falar enquanto neuropsicóloga, mas para a gente entender como é que essa ansiedade acontece, né? Como é que essa descarga acontece? No caso de Martelli, não. Nessa crise, ela é involuntária. Você pode estar dormindo e, de repente, né, você se depara com uma crise. Também a gente pode ter, por exemplo, aquela ansiedade mais clássica, mais típica, que você falou. A Uhum. preocupação com algum elemento estressor, medo Uhum. de algum componente na vida, seja real ou seja imaginário. O nosso campo, né, das emoções, o hipocampo, ele identifica aquela ameaça que pode até ser real, como agora a Covid é real, muita gente Uhum. está vivendo isso, né, está gerando essa ansiedade. Então, o cérebro identifica a ameaça, o medo, aquilo gera uma angústia, a amígdala central produz endorfina e cortisol. Né? Então, Uhum. na hora que produz esses dois hormônios, eles preparam o nosso corpo para luta ou fuga ou esquiva. E quando nós Uhum. estamos ansiosos, a gente quer se esquivar de alguma coisa para neutralizar a ansiedade. O toque faz Uhum. muito isso, né? Se eu fizer isso, aí eu relaxo. Se eu lavar a mão, por alguns minutos eu vou dar uma relaxada. Então, Uhum. por quê? Porque o meu cérebro me preparou e liberou, né, esses hormônios, que são neurotransmissores, que vão me preparar, me ativar, ou para uma esquiva, para uma fuga, ou para a luta. Então, Uhum. é bem interessante a gente entender que tudo que nos acontece tem muito a ver com esse ambiente externo ou interno que eu estou vivendo, né, Tiago? Uhum. Seja a própria Exato. depressão. Então, Uhum. acabaram de me E lembrar eles que nós só interferem, temos tá? 5 minutos. Vá falando aí para você E já ir eles fechando. interferem. O externo interfere no interno e o interno também interfere no externo, né? Não são coisas em barreiras, né? Acontece essa interferência. Por isso que é importante a gente cuidar dos dois lados, né? Não adianta ficar só um lado só, né? A gente vai ter Pois é. interferências. Eu Nossa queria, Senhora, Tiago. são 3 minutos agora? Acho que sim. Pois é, como nós atrasamos aqui 4 minutos, a gente vai ter Aham. exatamente 5 minutos aqui. Isso. Então, Tiago, coloque o que você acha mais importante, faça suas considerações para a gente ir fechando aí. Eu queria agradecer mais uma vez a você pelo convite. Fiquei muito honrado, muito surpreso quando você mandou a mensagem, né? Fiquei muito feliz. E eu falei isso para você na hora da mensagem. Eu disse, nossa, muito bom, muito bom. Gosto muito do seu trabalho, sou realmente seu fã mesmo, de verdade. E o que que Idem. acontece? E o que que acontece? Eu
Queria agradecer a todo mundo que acompanhou agora essas lives também do Setembro Amarelo, que foram magníficas, tanto da Josi, quanto as que eu fiz também. Eu fiz algumas também. E dizer a vocês que é o seguinte, vocês não estão sozinhos, tá? A gente precisa começar a criar redes. Redes de apoio. Isso é muito importante. Não é blá, 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 tá, gente? A gente precisa ter pessoas que confiem na gente, que podem nos ajudar e que a gente confie nelas também, né? Para que a gente tenha uma troca de ajuda um com o outro, né? E lembrar sempre da questão do preconceito, né? Quando eu estou dizendo ou julgando algo ou alguém, eu estou julgando com os meus olhos, eu estou passando, eu já passei por aquilo que aquela pessoa realmente passou, está sentindo, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse aspecto. Tenta olhar o outro pelo o olhar do outro, não o teu olhar, não o teu julgamento. Isso vai ajudar muita gente e vai ajudar você também, certo? Então eu acho que a lição é essa, assim, né? Se você percebe que alguém está precisando de ajuda, se você não sabe ajudar, leve essa pessoa para um especialista, né? E se você sabe ajudar, ajuda, mas não vai falar coisa que não deve, tá? Porque isso só pode piorar o quadro, tá bom? Muito obrigado, tá, Josi? Estou com você. Tiago, eu que agradeço a todos que participaram, especialmente esse mês inteiro, né? Toda quinta-feira. E eu queria só reforçar, porque nós temos só 10 minutos, exatamente. Gente, Tiago tocou num ponto que eu acho importante, a espiritualidade, né? A gente, de certa forma, nós precisamos ser gente, gostar de gente, cuidar de gente, porque um dia nós cuidamos, outro dia somos cuidados. Saúde mental não quer dizer que, se ela está abalada, o fator externo ou interno, não quer dizer que nós somos inferiores a nenhum outro ser humano. Nós só somos gente. Nós só estamos provando, quando a gente tem algum problema que a gente busca ajuda, a gente não prova que é fraco, a gente prova que é forte, porque nós gostamos de nós mesmos, né? E aquela música, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então, que a gente cuide, que a gente possa realmente, como Martelli está dizendo aí, alimentar a fé, né? Nutrir expectativas, ter uma vida de prospecção. Eu sempre lembro do cuidado que a gente tem que ter com os excessos, sabe, Tiago? Excesso, gente que vive de excesso de passado, de culpa, de ressentimento, pode cair numa depressão. Gente que vive no modo de excesso de futuro, né? E se acontecer isso, e se acontecer isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser melhor, pode cair num transtorno da ansiedade. E quem vive de excesso de presente, que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, uma agenda sobrecarregada, uma rotina exaustiva, pode cair no estresse, numa síndrome de burnout, pode adoecer também. Todo excesso é prejudicial. E a gente precisa viver, de certa forma, né, fazendo por nós aquilo que a gente queria que alguém fizesse. Não cria expectativa no outro. Porque quanto maior a expectativa que eu boto no outro, maior também pode ser minha frustração. Então vamos cuidar de nós. A gente já sabe, alimentação, estilo de vida, fé, rede de amigos, né? Procura cuidar. Não espera que alguém cuide. E eu quero agradecer a todos. Eu quero dizer a vocês que eu vou deixar salva lá no meu Instagram, no meu IGTV. Vou mandar para Tiago também, para que ele também possa passar, porque o nosso objetivo é esse. Eu agora estou dando aquela trégua nas lives, só uma por mês, mas essa fechou para a gente poder dizer: cuide de você, não espere, não bote expectativa só no outro. Tiago, muito obrigada. Quem ficou honrada em você ter aceito fui eu, viu? Ah, que é isso. Gente, boa noite. Muito obrigada por todos aqui. Tchau. Tchau.